O tema eu vou dar depois para aqui, que está no papel. Amém? Bem, queridos, quando a gente vê esse texto aqui, a gente observa que a primeira coisa, eles estão passando por uma grande crise econômica, né? Nós sabemos que nesse período, até bem próximo da gente aqui, até a Revolução Industrial, onde a tecnologia veio ganhar conta, a parte agrícola tinha um grande vulto, ou seja, a pessoa que plantava, toda a subsistência, toda a economia de um país saía da agricultura ou da agropecuária, ou seja, os gados, né, os cordeiros, as ovelhas naquela época. Mas essencialmente a agricultura era o que trazia subsistência para todo mundo. E aí, se de repente para de chover, o que acontece? A oliveira não vem, toda a parte de plantação não flui. E aí o que acontece? Fome, a própria seca. Quando nós estudamos sobre o Rio Nilo foi um presente para os egípcios, porque eles não dependiam de chuva. O Rio Nilo estava sempre ali cheio, transbordando, não precisavam de chuva no Egito. Mas Israel era um país ao qual a chuva era fundamental. Sem chuva não havia agricultura. Sem chuva os gados morriam. É mais ou menos vocês imaginarem o Nordeste um tempinho atrás, aí, em algumas partes até hoje. Sem água a coisa não vai. Nós tivemos um problema d'água há pouco tempo agora, não ficou uma crise em São Paulo? E a gente aqui também racionando. E temos que continuar, porque a água não é algo ilimitável. Então a água sempre foi fundamental para a sobrevivência humana, e é de graça, né? De graça, quando a gente diz, antes dela ser canalizada pela cidade e tudo mais. Mas é algo que você chega numa cachoeira, você toma de graça. Você não precisa pagar no aspecto de beber e tudo mais, pegar, mas por conforto no lar, está canalizada, você tem que pagar por aquilo ali. Então eles estão vivendo agora um momento ao qual, só para relembrar vocês, Acabe, que é marido de Jezabel, está vivendo um período horrível de Israel, pecado em cima de pecado, maldade em cima de maldade, e aí Deus agora vem disciplinar Israel, vem trabalhar, vem com seus propósitos. Tem os propósitos de Deus nisso aqui, que você vai ver que são vários. Aí ele vai usar Elias para dizer para eles, olha, durante 3 anos e meio não vai haver chuva. Babou, meu amigo. 3 anos e meio sem chuva é morte, é seca, é dor, é tristeza, é crise, é momento de crise. E aí Elias então vai e foge. Olha comigo o versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio: Elias, sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corpos para alimentarem lá. Então Deus, de maneira soberana e singular, permite uma crise, permite uma luta, permite dor. Mas ele diz para Elias aqui o quê? Eu vou te sustentar. Eu vou passar com você nessa crise. Não vai te faltar nada. E Deus, na sua soberania, sabe aonde tem riacho, aonde tem rio, aonde a água está brotando, aonde nós vamos ter condições de sobrevivência. E quando nós estudamos o que é o Quiriate, ou melhor dizendo, Querite, na verdade o Querite não era nem o rio. O Querite era chamado de Wadi, né, o Vade, que é simplesmente aqueles rios que aparecem em período de chuva. Não era um rio constante, ele só brotava em período de chuva. E o Querite é um local naquele momento mais próximo para que Elias consiga beber água. E ele então vai para o Querite, e ali o Querite fica hoje no Líbano, tá? Era uma parte da Fenícia, Querite. E aí ele vai lá e encontra a água. Ele diz: você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem. Deus manda os corvos alimentarem Elias. Sabe o que isso traz para mim e traz para você? O que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo momentos de crise,
Os taxistas estão vivendo um momento de crise com a Uber. Independente disso, os funcionários públicos estão vivendo um momento de crise porque o pagamento está sendo atrasado. Os empresários estão vivendo um momento de crise porque as empresas, muitas estão fechando e não estão conseguindo caminhar. Um setor ou outro não está debaixo de crise. Amém? Todas as áreas estão sendo afetadas por algum tipo de crise. Mas quando eu olho para esse Deus que permite crises, que tem propósito em meio às crises de fazer aquilo que Ele não pode fazer sem crise, e seria uma outra pregação, porque nem sempre crise é momento de desespero, crise é momento de oportunidades também, de crescimento, de avaliação, de superação, mas isso seria uma outra mensagem. Deus proporciona de maneira sobrenatural, se for o caso, ou natural, porque Deus usa muito natural, meios para sustentar aqueles que nele confiam. E é isso que eu vejo nesse texto. Um Deus que está sustentando, está mantendo aqueles que nele confiam. Elias tem um propósito, Deus tem propósito com Elias. E Deus, então, direciona Elias para determinados lugares onde ele sabe que haverá subsistência para Elias. Mas só que nem sempre o que Deus quer fazer com a gente vai ficar só num lugar, vai ficar só em determinado ponto. Por quê? Porque Deus poderia fazer com que ali em Querite continuasse a jorrar água. Deus faz isso de maneira soberana. Mas Deus continua tendo o quê? Propósitos. E olha o que ele faz. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Olha a soberania de Deus. Ele mexe onde Ele quer, Ele trabalha onde Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Amém. Eu poderia estar dando exemplos aqui de maneira... Mas Deus faz até aquilo que a gente imagina que Ele não fará. Se lembra quando Jesus está no barco e diz assim para o vento forte: o Senhor é Deus da natureza, o Senhor usa quem Ele quer, como quer. E Ele usa aqui o riacho, Ele usa aqui o corvo, os corvos. Eu não sei como foi, se de repente os corvos pegavam carne em algum lugar e na hora que passava ali Elias caiu um pedaço. Eu não sei, eu não estou aqui para explicar milagre, eu estou dizendo Deus que o faz. E aí diz que os corvos traziam pão e carne de manhã e ele bebia do riacho. Aí o 7 diz: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. O riacho secou porque ele dependia da chuva. E aí, quando eu olho para esse riacho, Elias poderia fazer o que foi cantado aqui, que o Wallace retificou, ou melhor, ratificou. É quando a gente começa a olhar para a circunstância. É quando nós olhamos para a crise e dizemos: ela vai acabar comigo. É quando olhamos para essa impossibilidade e dizemos assim: agora acabou, Deus até me deu um livramentozinho aqui, mas ali eu estou ferrado, porque a água está secando. Mas olha o que Deus faz. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então Deus aqui já tem uma segunda estratégia. Eu quero até retificar uma coisa que eu falei para vocês, que Querite fica na Fenícia. Não fica. Quem fica na Fenícia é a cidade de Sarepta, tá? Só para poder consertar aqui. A cidade de Sarepta fica na costa, lá em Sidom, lá em cima do mapa de Israel. Então, quando a gente olha para cá, Deus proporciona uma nova situação, porque Ele tem o que aqui? Propósito. Deus trabalha com propósito. Nada é por um acaso. Ainda que você ache que seja por um acaso, não é por um acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Vai imediatamente para a cidade
cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Guarde esse texto, por favor. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça. Vamos continuar. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Fazia a fogueira lá, o fogão. E ela chamou e perguntou: pode me trazer Ele perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ela foi: tudo bem, vou pegar essa água para você. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. A seca já tinha impedido a plantação de trigo. Só um punhado de farinha no jarro e um pouquinho de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. O que você falaria se alguém fizesse isso com você? Você chega no local, enviado por Deus, Deus diz assim: ó, mandei aquela mulher te sustentar, João. Vai lá porque eu mandei ela te dar comida. Aí você chega lá, a mulher diz assim: eu só tenho um tiquinho de farinha e um negocinho de óleo, e estou fazendo a última refeição para que eu e meu filho comamos, porque após comer nós vamos morrer, porque não existe mais nada. O que você faria? Cara, Deus manda eu vir para esse lugar. Deus fala que vai me alimentar através de uma viúva de Sarepta. Eu encontro a viúva, peço água, ela é totalmente liberal para me dar água. Mas quando eu peço pão, ela diz que só tem um tiquinho de farinha, um tiquinho de óleo, de azeite. E depois que ela comer, o filho vai morrer porque não tem mais nada. O que você faria? O que a sua humanidade, a sua incredulidade, a sua dúvida faria nesse momento? O que você faria, Leide? Você ia tentar achar uma viúva, no mínimo, né? Essa daí tá dura igual um coco. Deus só usa gente rica, pelo amor de Deus. Deus só usa quem está com grana no bolso, meu amigo. Deus não usa Duran Cat. Deus usa gente que está com dinheiro. Vai usar essa viúva para me alimentar. Não é assim que a gente raciocina, humanamente falando? Então, Deus não trabalha com as nossas categorias. Olha o abusado do Elias que me fala. Elias, porém, me disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo como o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Cara, nessa hora eu conheço a natureza humana para ser egoísta. Primeira coisa que a gente tem que entender: Sarepta ficava na Fenícia, em Sidom. Era um país fora de Israel, adorava outros deuses. Não, ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não sabia quem era o Deus de Israel. Chega um cara dizendo: em nome do Deus que você não conhece, me dá a sua comida do seu filho. Primeiro, cara, para pensar isso. Fernanda, você está apertado lá na sua despensa, me dá a última comidinha que você vai comer com a Duda. Não, pastor, só pensa aqui. Não, me dá a primeira tua dela. Se coloca no lugar da mulher. Qualquer um ia ser egoísta nesse momento. Ia pensar: sim, o seu filho. Mas aí, meu amigo, veio uma coisa que a gente não observa quando lê o texto, e só Deus para dar para a gente. Elias estava respaldado, crendo debaixo da autoridade de uma palavra que havia sido liberada pelo Deus eterno. Ele não estava falando aquilo da carne, ele não estava falando aquilo da natureza humana, ele não estava dizendo: eu quero a sua comida. Olha o versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Talvez Elias tenha falado: não é aqui, eu vou para outro lugar. Não, aquela palavra ecoou no ouvido dele: fique lá. É lá que eu te botei, mesmo as circunstâncias não sendo aquilo que você gostaria que fosse. É lá.
vezes a gente quer sair da onde o Senhor nos colocou porque olhamos para as circunstâncias, seja no seu trabalho, seja no propósito que Deus abriu para você, seja no relacionamento, seja na sua igreja, seja onde for. Fique lá se Deus mandou ficar. Olha o que diz aqui o texto. Para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Caraca, oh, meu Deus, Deus manda eu ir para o local, diz para eu ficar lá, não posso sair, tenho que obedecer. Só que diz que a mulher vai me dar comida. Ela acaba de dizer que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Esse Deus é doido. Mas eu tenho uma opção: duvidar desse Deus agora, colocar meus questionamentos, a minha humanidade, a minha incredulidade, a minha dúvida, o meu achismo, ou dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas antes de eu nascer tu já era, quando eu cheguei estava tudo pronto, eu não entendo nem como os ossos são formados dentro de mim, eu não entendo, Senhor, nem como todos os planetas, apesar da gravidade, se mantêm trabalhando em favor das nossas estações. Eu não entendo muita coisa, Senhor. Como uma camada não é mais grossa, não é mais fina, para não aquecer demais, não esfriar demais. Como ela tem a justa medida, eu não entendo, Senhor. Como o ar que nós respiramos, que é o mais essencial dos essenciais, é me dado de graça. Eu não entendo, Senhor. Mas se o Senhor falou, eu tenho que tomar uma decisão agora. Ou eu vou dar o salto de confiança, ou eu vou dar o salto e crer e agir pela tua palavra, pelo teu caráter, ou eu vou ficar me remoendo em dúvidas, em achismo, em questionamentos, em tal. Porque nem Jesus, que era o próprio Deus encarnado, pôde fazer nada na vida dos galileus quando duvidaram de quem ele era. Que ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles não criam que Jesus era Deus, não criam que ele é o Messias. A incredulidade é a única coisa que dá um nó na mão de Deus em relação à nossa vida pessoal. A Bíblia diz que sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Deus é livre, Ele pode fazer o que quiser, mas Ele determinou que a confiança vai ser a base do nosso relacionamento. Cara, Ele pede algo que é extraordinário: confiar. A coisa mais difícil para o ser humano é confiar no outro, você que está vendo. Imagina confiar em alguém que você não vê. Só o Espírito Santo vai fazer uma obra no coração desse jeito. Só o Espírito Santo. E aí, ele vai dizer para ela vai te dar comida. E debaixo dessa palavra, ele diz para ela: pega lá, porque Deus falou que você que vai me dar comida. Então vá lá e pegue a comida e me dê. Aí essa mulher diz: qual é a razão? Por que eu vou fazer isso? Da onde você tirou essa ideia? Aí olha o versículo 14. Pois, entretanto, todavia, porém, mas, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha, quem foi que disse? O Deus de Israel. Não foi Bel da Babilônia, não foi Moloque, foi o Deus de Israel, o Eterno. O Eterno diz: pois assim diz o Eterno, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Ele prega para ela. Olha, isso não foi Moloque, não foi Bel, não foi Baal, foi o Deus de Israel que disse: a farinha não vai acabar. Às vezes a gente quer pregar a obra completa de Cristo para uma pessoa,
Mas às vezes você só precisa aproximar essa pessoa de Jesus. Diga: Jesus pode transformar o seu coração. Jesus pode trazer a paz que você não vai encontrar, vai te dar. Jesus pode fazer sentido na tua vida, te dar uma alegria que transcende a todo entendimento, fazer que você tenha vida e vida em abundância. Ele não está falando que você vai ter dinheiro em abundância, Ele não está falando que você vai ter carro em abundância, Ele não vai estar falando que você vai ter nada em abundância, Ele está falando que você vai ter vida e abundância. Vida é algo que está relacionado com o nosso ser, com quem eu sou, no meu âmago, no meu profundo. Ele diz que lá Ele vai dar vida. E Ele disse para essa mulher: a farinha não vai acabar até que a chuva volte, nem o azeite. E essa mulher não questionou: mas como será isso? Se de repente a física ou a química pode... Olha o que ela faz. Ela foi e fez conforme Elias dissera. Quantas pessoas se chegam e entregam a Jesus? Olha, Jesus pode te ajudar nesse momento de angústia, Ele pode te dar uma paz que transcende a todo entendimento para você nessa situação. Jesus é poderoso para fazer o que é necessário fazer na minha vida e na sua. E ela não questiona, ela simplesmente foi. Tu acha que essa mulher continua com dúvida ou não? Continua, ela não tem conteúdo de quem é o Deus de Israel. Foi apresentado o Deus de Israel, que é todo poderoso, para socorrer naquele momento. E ponto, vai chegar o momento de aprofundar o conhecimento dela. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Confia mesmo no meio da sua crise. Glória a Deus. Mesmo nesse momento que está todo mundo chutando o balde, a diferença vai ficar entre os que confiam e os que não confiam. Sempre vai ser assim a diferença dos que confiam e dos que não confiam. Por isso que o Salmo vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalam quando vem a luta, quando vem o vento, quando vem a tempestade, mas permanece para sempre. Meu irmão, eu era o cara que mais duvidaria disso quando me converti. Mente científica, buscando razão para tudo, querendo botar Jesus num laboratório para provar a sua existência. Ele tem que ser provado que existe. Jesus na minha cara assim: Até o dia que eu queria dar meu dízimo, ajudar na igreja, e lá na Leopoldina, já contei isso aqui, na Leopoldina, eu falei, eu estava numa dúvida: dá, não dá, botar separado não dá, mas dá não, mas agora está difícil para mim, não dá, você vai fazer, falta para a minha passagem, que não sei o quê. E eu peguei e falei: não, Senhor, a sua palavra diz para eu fazer prova do Senhor, não para fazendo prova, mas saber, Senhor, eu estou confiando e o Senhor é poderoso para me suster. E quando aquele momento que eu decidi aquilo, que eu olho para o chão, eu encontro um negocinho. Naquela época se colocava o cartão do Banco Itaú, ela foi a primeira a colocar, que era do Banco Itaú, com 33 vale transportes para minha semana, para outra semana e para outra semana. No momento em que eu decidi, eu poderia ter encontrado aquilo na terceira vez que eu tirei a carteira, eu botei e guardei o dinheiro, e desdobrei e botei, mas eu encontrei na hora que o meu coração confiou. De verdade. Foi a última vez que eu dobrei. Aí foi no momento que eu confio de verdade. Talvez você esteja dobrando a sua confiança em Deus em vários momentos da sua vida. Mas há um momento que você vai dizer assim: não, Senhor, é agora. Ou eu creio, ou eu não creio. Mesmo duvidando, mesmo não tendo todas as bases, eu creio. Poderia dar aqui exemplos até amanhã, no mínimo até amanhã. Mas quem anda com Deus
também vai vir aqui à frente e vai falar um monte de milagre que Deus já fez na sua vida. E a gente vai ficar aqui até semana que vem. Porque vocês vieram aqui, primeiro, porque o Espírito Santo está morando em vocês. Segundo, porque vocês sabem o Deus que vocês servem. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ficar contando meu testemunho até amanhã não, porque vocês não são daqueles que ainda não conhecem, mas são daqueles que já experimentaram o sabor e o poder desse Deus na nossa vida. Amém? Amém. E aí, meu querido? Está tudo muito bom? Bom. Está tudo muito bem? Bem, mas realmente, Deus é um Deus que prova. Deus é um Deus que quer aprofundar a fé daquela mulher. Deus sabia que se ela ficasse só com aquele cadinho de poder que ele manifestou, ela poderia começar a racionalizar. Não, a farinha estava aqui porque sei lá o quê. Não, o azeite estava aqui porque encontrei mais alguma coisa aqui no canto. Poderia começar a racionalizar. Aí Deus fala assim: eu vou fazer algo na vida dessa mulher. Que Deus trabalha com cada um de maneira diferente. Com essa mulher tinha que ser assim. Eu vou mostrar mais um cadinho do meu poder na vida dela. E ele não estava preparado. Amém? Por isso que o justo vive pela fé. Ele não fica avisando o tempo todo o que vai acontecer, não. Às vezes ele avisa, ele avisou aqui em relação à comida. Mas sobre isso aqui ele não avisou, não. Elias fica assim, ó. Ele tem que de novo decidir confiar. Olha o que acontece, versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona de casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Mexeu com algo que não se mexe, né? E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha que essa mulher, geralmente você é parecido com Deus que você acredita que existe. As suas ações são muito parecidas com aquilo que você acha que Deus dita para você. E essa mulher começa a ter um senso que ela não tinha antes. O que era? Pecado. Ela não tinha um senso de pecado antes. Como é que essa mulher começa agora a perceber o seu pecado? Se o Deus dela não está nem no pecado, o negócio é servir, sacrificar. E a gente entra em outras vertentes da antropologia, que é a convicção que toda a humanidade tem de que matar é errado, roubar é errado, adulterar é errado, mentir é errado, cobiçar é errado. É essa noção que na tribo mais longínqua que você for evangelizar, você vai encontrar. Que há uma matriz dentro de nós de certo e errado, mesmo que você não tenha nunca ouvido falar da lei de Israel. Os 10 mandamentos, eles não são externos, eles são internos. Todos nós temos a convicção de que roubar, matar e blá 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 é errado, pelo menos a segunda parte. Cobiçar a mulher do próximo, pegar a ovelha do próximo, o gado, o carro, a casa, roubar. Todos nós temos essa convicção. E quem é que nos deu isso? Quem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus? E tem isso no coração, mesmo não conhecendo esse Deus, mesmo não estando nem aí para Deus, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O bandido lá fora foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, meu amigo, a espiritualidade se aprofunda quando começamos a descobrir a imagem e semelhança de Deus nessa pessoa. E é difícil pra caramba. Não é mole não. Só com a visão aqui, ó. Pra ter isso. E aí, voltando aqui, ela vai dizer: vieste lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Ou seja, o que ela está dizendo? Eu sou cheio de pecado, sei lá quais são. Então ele vem aqui, fala desse Deus santo de Israel, que é todo poderoso e tudo mais, me convence do pecado, e agora leva meu filho, porque realmente eu sou pecadora, eu não mereço nada, então ele vai levar. Que resposta Elias tem? Nem a cruz tem aqui ainda.
Que resposta Elias vai dar? Elias não fala nada, porque tem hora que tu não tem que falar nada mesmo. Uma vez podem rir de mim, mas a gente no começo da caminhada faz cada coisa. Eu vi um judeu me confrontar. Jesus não é o Messias. Jesus não é o Messias. Eu disse para ele, Jesus é o Messias prometido. Vocês estão esperando o outro Messias, mas nós queremos que Jesus é o Messias. Existem vários judeus messiânicos que creem que Jesus é o Messias. Não é. E eles têm a prática do Turim. Você se lembra dessa prática? Turim, jogar sorte pela pedra? E ele me desafiou. Vamos jogar sorte pela pedra. Pega um papel. Você vai colocar Jesus é o Messias e um outro papel. Ele comprou até um carro que eu tinha um pouco. Jesus não é o Messias, gente. Olha, é brabo. Você imagina cair, Jesus não é o Messias. Para mim vai continuar sendo. Mas o judeu vai ganhar uma força, porque ele crê naquilo radicalmente. E Deus sabe que eles creem. A questão do Turim tinha toda uma consagração, todo um processo. Mas eles usam isso aí, como usando no papel. E aí jogamos, Regina. No quarto, eu estava no quarto, conversando com ele sobre a venda do meu carro. E aí, balançando, ele jogou. Quando ele joga, eu falei, você vai pegar, porque você está desafiando, você pega aí o papel. Eu não tenho, ainda falei assim, ó, atrevido, eu estava meio livre naquela época. Se eu não tenho dúvida que o seu papel já está escrito, Jesus é o Messias. Ele, meu irmão, olha o que tu está falando. Foi igual quando eu cheguei na maternidade e eu disse para a mulher, você está fazendo ultrassonografia? Porque tem que fazer, porque ele é um menino. Pode ir que é um menino. Ela é um menininho. Tem hora que Deus te dá essa convicção. E aí, ele foi e pegou o papel. E quando ele abriu o papel, estava escrito, Jesus é o Messias. Eu chamei aquele homem e falei, agora você quer receber esse Jesus como teu Messias? E ele disse, eu quero, porque isso nunca aconteceu comigo. Toda vez que eu joguei, sempre eu ganhei, as minhas convicções estavam firmadas na Torá. Mas dessa vez, eu errei. Que eu tinha feito até, eu esqueci agora, para você cair Jesus é o Messias, você recebe esse Jesus como teu Messias, ele foi recebo, mas não vai cair. Então, ele não fala nada, ele vai. Olha o que ele diz no 19: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. A primeira coisa que a gente observa aqui é a diferença do milagre que Elias faz e o milagre que Jesus faz na filha daquele coletor de impostos, né? Que vai buscar Jesus, no meio do caminho diz: tua filha já morreu. Jesus clama a Deus para Deus fazer a obra. Jesus ora, deita em cima para ela voltar. Jesus diz: Tabita, come, levanta-te. Ele não ora a Deus. Por que ele não ora a Deus? Porque ele é o próprio Deus. Jesus disse no capítulo 14 de João: eu sou o caminho. E aqui ele acaba com um artigo indefinido. Não é um caminho, é o caminho. A verdade. Aqui ele acaba com o artigo indefinido. Ele é a verdade. Artigo definido. E a vida.
Aí o verbo diz assim: ninguém vai a Deus senão por mim. Ele diz isso? Não. Ninguém vem a Deus senão por mim. É vem. Essa é a diferença só de Elias. Elias era um profeta, Jesus era Deus, com um ofício de sacerdote, de rei. Jesus é Deus. E aí, olha o que essa mulher fala. Às vezes na tua vida está faltando isso, sabia? Você já viu um milagrinho de Deus aí? Você já viu umas farinhazinhas multiplicar? Uns azeitezinhos para lá e para cá? Uma portinha de emprego abrir? Um milagrezinho ali acontecer? Uma cura de chikungunya acabar? Né? O chikungunya foi curado. Mas Deus sabe que a tua vida ainda não é enraizada. Paulo diz para os Gálatas assim: ó Gálatas insensatos, de quem eu tenho que sofrer novamente as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Cristo ainda não foi formado em muita gente. Está ali como embrião. Ela precisa engravidar de Jesus. Amém, Márcia? Amém. E aí Deus às vezes permite as crises, para nesse momento você dar o salto. Olha, versículo 24, o que ela diz? Então a mulher disse a Elias: agora sei. Ela disse agora. Ela não disse antes aqui na família, ela diz agora. Agora sei que tu és um homem que deu de Deus. Agora ele é homem de Deus, antes na família não era. Agora eu sei que tu é homem de Deus. E que a palavra do Senhor vinda da tua boca é fé enraizada, fé aprofundada, convicção, certeza. Porque, meu amigo, você pode perder a casa, perder qualquer coisa, mas perder um filho é complicado. E Deus tinha para essa mulher algo que poucas vezes ele fez na história. Eu não sei o que Deus está usando para aprofundar a tua fé. Eu não sei a crise que você está passando para poder aprofundar a tua fé. Mas mais uma vez eu digo para você: a opção é sua, dar o salto ou ficar se remoendo em um monte de Deus te chama para confiar. Deus te chama para com Ele andar. Não negue as circunstâncias. Não negue as circunstâncias. Você não é ET. Não negue as circunstâncias. Você não é um ectoplasma. Não negue as circunstâncias. Elas estão aí. Mas faça como Abraão. Abraão sabia: sou velho, minha mulher não tem condições de dar luz. Mas a palavra em Romanos capítulo 4 diz que ele fez o quê? Ele creu contra a esperança. Qual era a esperança que ele tinha? A realidade estava posta. Deus não estava fazendo a bando de pegar as velhinhas e fazer engravidar. Não era em qualquer esquina que tu encontrava esse negócio. Mas ele creu contra. Quando a tua esperança acabar, ela não devia acabar. Mas quando a sua esperança acabar, usa fé. O que está dizendo isso? A tua esperança está pequenininha em alguma coisa, usa fé. Porque você foi chamado para viver fundamentalmente pela esperança. Você foi chamado fundamentalmente para crer numa pessoa, num objeto que é todo poderoso e eterno. Essa é a diferença. Crer contra a esperança. Porque tem hora que a esperança vai, mas eu creio. Está aí a realidade posta. Mas eu creio que Deus abre porta onde não. Que Ele abre, Ele faz. Se o mar aberto não abrir, se o mar não abrir, Ele nos faz andar sobre as águas como fez Pedro. E se Ele não fizer nos andar sobre as águas, Ele abre o mar. E se Ele não quiser abrir o mar? E se não quiser fazer andar sobre as águas, Ele vai estar contigo na fornalha. Tu entra, mas Ele entra contigo. Amém. Glória a Deus.
Uma coisa você tem que estar certo. Não está sozinho. Amém. Não vai Glória a estar Deus. sozinho. Isso você tem que estar certo. Porque ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Às vezes a gente percebe que Deus não está conosco, que Deus me esqueceu. Às vezes somos nós que deixamos de nossas vontades fazer do jeito que a gente quer, ao invés de confiar que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Pode dedilhar aqui para mim? Acho que eu vou ver. Deus quer te chamar para uma relação com Ele, meu amigo. Só me responde uma pergunta. O cristianismo ele não é irracional, ele usa a razão. Mas como você vai lidar com Deus transcendente, todo-poderoso, que faz tudo que aos olhos humanos é impossível de ser feito, e você tenta uma relação com Ele somente no racional? Não é que você não vá usar o racional, mas como você se relaciona com alguém que não se limita ao racional, de maneira racional? Como é que você vai relacionar com alguém só com o racional, se ele transcende o irracional, ao racional? Pela fé. Pela fé. E é isso que ele chama você para viver, pela confiança no que ele falou, quem ele é, do que ele fez. Não dá para lidar com Deus no 100% racional. Porque quando você está com câncer, como muita gente aqui já teve, foi curada. Você não está se importando se as células que estão ali vão receber de repente um tiro na mão de Deus e vai entrar de maneira pela esquerda e toma na canhota e bate. Não, agora vai explicar como esse câncer foi curado. Você não quer saber disso, meu amigo. Você quando está desempregado e as contas chegam e você não consegue comprar nada, repete a mesma roupa faz 1 ano, 2 anos, não compra um sapatinho melhor. Ah, meu amigo, você não quer saber se Deus de repente vai usar isso ou aquilo e de repente você vai... Você quer porta aberta. Porta aberta. Quando um filho nosso se afasta do Senhor, ou alguém querido, eu sei que muita gente já passou por isso. A gente não quer saber quem que Deus vai usar ou não vai usar, a gente quer nosso filho de volta aos caminhos do Senhor. Então não dá para usar racionalmente 100% a minha relação com Deus. Não dá, ele transcende isso. Ele abre porta onde não existe porta. Isso é uma figura de linguagem, claro, mas ele faz aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ponto. E esse Deus de Elias é o Deus que passeia nesse candeeiro aqui, sondando corações, buscando quem confia, quem não confia. Ele vai dizer os profetas menores: vocês vão ver no último dia, vocês vão ver a diferença daqueles que confiam e daqueles que não confiam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vamos ficar de pé.